Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 3 de maio. Ministro Ricardo Lewandowski suspende alterações no grupo prioritário de vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro. Para o ministro do STF, mudanças na ordem de imunização devem seguir critérios técnicos e científicos e não podem atrasar a aplicação da segunda dose da vacina. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. STF decide que licença maternidade menor para militares adotantes no Tocantins é inconstitucional. Ministra Carmen Lúcia vota pela validade de lei estadual que proíbe ofertas de empréstimo aposentado feitas por telefone. Em resposta ao Supremo, o presidente da Câmara afirma que não há prazo para análise de pedidos de impeachment da presidência da República. Em julgamento virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou trechos do Estatuto dos PMs e Bombeiros Militares de Tocantins. As normas fixavam um tempo de licença maternidade menor para mães militares adotantes. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo, alegando violação a princípios constitucionais como igualdade, proteção da maternidade e proibição de discriminação no tratamento jurídico entre filhos biológicos e adotivos. O Estatuto dos PMs e dos Bombeiros Militares de Tocantins, de 2012, estabelecia 120 dias de maternidade para todas as mães biológicas. Mas, para as mães adotantes, o período variava de 30 a 120 dias, dependendo da faixa etária da criança. Quanto mais idade ela tivesse, menor o período de licença. No voto, o ministro Alexandre de Moraes disse: se por um lado é válido afirmar que o texto constitucional previu a proteção da gestação biológica como forma mais usual e direta de alcançar a proteção da maternidade, da criança e da família, nem por isso será possível afirmar que a Constituição limitou o alcance das normas protetivas da maternidade apenas à hipótese de maternidade biológica. Pelo contrário, a Constituição previu e valorizou a filiação adotiva, determinando que a adoção será assistida pelo poder público e estabelecendo a plena igualdade de direitos e qualificações entre filhos biológicos e adotivos. Para Alexandre de Moraes, o Estatuto de Tocantins foi discriminatório ao estabelecer tempo de licença de acordo com o tipo de maternidade, o que contraria a Constituição e a jurisprudência do Supremo. Todos os ministros seguiram o voto do relator. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, homologou acordo firmado no processo em que um pai residente na Suíça pedia guarda do filho de 9 anos. A criança foi trazida ao Brasil pela mãe em 2020, sem conhecimento do pai, que acionou a Justiça brasileira. Com a assinatura do acordo, a criança retornou ao país europeu no sábado, dia 1º de maio. A mãe, o irmão e o atual companheiro dela, que também moram na Suíça, vão poder compartilhar a criação do menino. E o presidente da Câmara dos Deputados afirmou ao Supremo que não há prazo para analisar pedidos de impeachment do presidente da República. Arthur Lira se manifestou em processo que pede que o STF obrigue a presidência da Câmara a analisar os requerimentos de afastamento do presidente Jair Bolsonaro. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação proposta por um advogado no início de abril. A ministra Carmen Lúcia negou dar continuidade ao processo. Segundo a relatora, não há previsão constitucional que obrigue o Legislativo a regulamentar algum prazo para análise dos pedidos de impeachment do presidente da República. O mesmo advogado entrou com recurso para que a ministra reconsiderasse a decisão. Com isso, Carmen Lúcia determinou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestasse a respeito. No documento enviado ao Supremo, Arthur Lira afirma que tanto a legislação quanto o regimento interno da Câmara não determinam prazo de análise para os requerimentos de afastamento do presidente da República e que também não existe norma constitucional que impõe à Casa Legislativa o dever de estipular um prazo. Lira argumenta que decisões anteriores de ministros do Supremo têm reconhecido que a apreciação dos pedidos não se limita à mera análise formal. Para o presidente da Câmara, é forçoso concluir que o exame liminar de requerimentos de afastamento do presidente da República, dada sua natureza política e em vista de sua repercussão em todo o sistema político nacional, não pode seguir um movimento automático, podendo e devendo esta presidência ser sensível
a conjuntura doméstica e internacional. Está em discussão no plenário virtual do STF uma lei do Paraná que proíbe instituições financeiras de realizarem oferta publicitária via telefone a aposentados e pensionistas para a contratação de empréstimo. A norma é questionada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Pelo celular, a dona Joana já recebeu muita oferta de empréstimo. É chato, às vezes a gente está ocupado e eles estão amolando a gente. Se a gente precisar, a gente liga para eles. No Paraná, uma lei proíbe a publicidade via telefone de empréstimos a idosos e pensionistas. Instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil não podem recorrer a esse meio para comunicar ou anunciar ofertas de crédito. Uma ação proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro aponta que a legislação paranaense é inconstitucional. O principal argumento da CONCIF é que o Estado não pode legislar sobre o tema, porque a matéria é privativa da União. O caso está em discussão no plenário virtual do STF. A relatora, ministra Carmen Lúcia, considerou que a norma em questão apenas fixa balizas para a segurança jurídica e a transparência na concessão de empréstimos a aposentados e pensionistas. Para a ministra, não há inconstitucionalidade na lei paranaense. O voto foi pela improcedência da ação. Se não houver pedido de vista ou destaque, o julgamento deve ser concluído até a próxima sexta-feira. Também no plenário virtual, mas em julgamento já concluído, o STF validou a destinação de parte de taxas de cartório a fundo da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. A consultora jurídica Karina Scholotto comenta essa decisão para a gente. Olá, boa noite. E por maioria de votos, no plenário virtual, os ministros acabaram mantendo a constitucionalidade de uma lei de 2006 do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu uma taxa no valor de 5% sobre a receita decorrente de custas e emolumentos extrajudiciais em cartórios de notas e de registros e destinados ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. A ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, autora dessa ação, argumentava, dentre outros, que havia uma inconstitucionalidade formal nessa legislação e que, portanto, ela deveria ser declarada inconstitucional. Disse que a deflagração do processo legislativo deveria partir do Poder Judiciário e não do chefe do Poder Executivo, como de fato foi. O ministro Marco Aurélio, que foi seguido apenas pelo ministro Edson Fachin e ministra Rosa Weber, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal da norma, mas sob o aspecto de que teria havido uma usurpação da competência da União para legislar sobre fixação de emolumentos extrajudiciais e ainda entendendo que, como as procuradorias do Estado não atuam junto aos cartórios, não haveria justificativa para a instituição da taxa referente ao exercício do poder de polícia. Por maioria, os ministros acabaram seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes, que entendeu que no Supremo há uma farta jurisprudência, inclusive de ações propostas pela ANOREG, confirmando a constitucionalidade desse tipo de parcela de arrecadação de fundos que são destinadas à estrutura do Poder Judiciário ou a órgãos vinculados às funções essenciais da Justiça, como o Ministério Público e Defensorias Públicas. E pela essencialidade da atuação das procuradorias, enquanto advocacia pública, não poderiam ficar elas restritas ou isentas do recebimento desses recursos que por lei a elas é destinado. O ministro ainda entendeu que, como ao reconhecimento da natureza de taxa dessa cobrança, não existiria a proibição da vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesa pública. Outras decisões do plenário virtual e do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. E veja a seguir, ministro Ricardo Lewandowski suspende alterações no grupo prioritário de vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro. Em instantes. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundada em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos.
ministro Ricardo Lewandowski derrubou decisão da Justiça do Rio que antecipou a vacinação de policiais e professores no estado. O ministro do STF atendeu a pedido da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que alegou que a mudança no calendário poderia comprometer a aplicação da segunda dose no grupo de idosos, além de atrasar a vacinação das pessoas com comorbidades. Para Lewandowski, as autoridades locais só podem alterar o Plano Nacional de Vacinação definido pelo Ministério da Saúde em casos excepcionais e deve deixar claros critérios técnicos e científicos para as mudanças. O ministro do STF ressalta ainda que essas alterações não podem atrasar a aplicação da segunda dose do imunizante para quem já recebeu a primeira, sob risco dos gestores serem responsabilizados, em tese, por improbidade administrativa. No Acre, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para garantir que a União forneça medicamentos do kit intubação ao Hospital Filantrópico. A ação foi movida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual no Acre, depois que os gestores do Hospital Filantrópico Santa Juliana, que atende pacientes do SUS em caráter complementar, informaram o desabastecimento dos medicamentos que compõem o kit intubação. As pessoas com sintomas graves da Covid-19 vêm sendo atendidas com medicamentos de segunda linha, ou pior, por via oral, o que não garante o resultado do tratamento. A ação pede para que a União garanta o abastecimento desses medicamentos com urgência até o final da pandemia. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou o valor da indenização a ser paga a um instalador de telefonia que trabalhava em ambiente sujo e sem água potável. Na Justiça, o instalador alegou que trabalhava com escadas quebradas, amarradas por fios e cordas, e que as centrais não tinham mesas nem cadeiras, e por isso o trabalho tinha de ser feito no chão. Ele afirmou ainda que os locais sofriam com falta de água, banheiros sujos e entupidos, e galões de água sem lacres, amarrados com saco de lixo. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, condenou a empresa ao pagamento de R$5 mil de indenização ao instalador. O TRT concluiu que o empregado era exposto diariamente a um ambiente de trabalho degradante e sem condições mínimas de higiene e conforto. O trabalhador, então, recorreu ao TST pedindo o aumento do valor. A relatora do caso, na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, aceitou o pedido. Para a ministra, o valor fixado pelo regional é incompatível com a gravidade do dano sofrido e com a capacidade econômica das empresas. Dessa forma, a ministra elevou o valor da indenização para R$15 mil. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que suspensão de processos não termina logo após julgamento da chamada instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. A segunda turma do STJ decidiu que os processos com andamento suspenso em razão da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, não voltam a tramitar logo depois da conclusão do julgamento da questão na segunda instância. Para o colegiado, não é preciso manter a suspensão até o trânsito em julgado desses recursos, mas é preciso aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores. O recurso especial chegou ao STJ depois de o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entender ser possível aplicar a um mandado de segurança a tese fixada em IRDR, de forma imediata. A decisão foi baseada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é válida a aplicação imediata da decisão tomada em âmbito de repercussão geral, independentemente de seu trânsito em julgado. Entretanto, ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes, relator do recurso especial no STJ, considerou ser necessário diferenciar o tratamento dado pelo Código de Processo Civil ao IRDR e aos recursos repetitivos. O relator explicou que tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos compõem o mesmo microsistema de julgamento de demandas de massa. Entretanto, enquanto o IRDR ainda pode ser combatido pelos recursos aos tribunais superiores, os recursos repetitivos apenas podem ser objeto de embargo de declaração. Ainda, segundo o ministro, admitir o prosseguimento dos processos suspensos antes do julgamento dos recursos contra o acórdão do IRDR poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos. A turma seguiu o entendimento do relator e, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial.
Não é segredo para ninguém que dados pessoais são valiosos. Por meio deles, as empresas conhecem de forma melhor consumidores em potencial, entendem seus hábitos de compras e direcionam a publicidade. De um tempo para cá, a Justiça tem recebido casos envolvendo a venda de dados. Muitas empresas comercializam dados de seus clientes, mas informações também são vazadas de órgãos públicos como o INSS, o CIAP, o Exército Brasileiro e a Dataprev. Em algumas situações, essa venda ilegal de dados vem parar aqui nos tribunais, como ocorreu com o vazamento de um banco de dados da Dataprev, empresa do governo federal que armazena informações de milhões de brasileiros e também de órgãos públicos. O TRF da Primeira Região analisou o mandado de segurança impetrado por empresários de Várzea Grande, no Mato Grosso, contra a sentença que bloqueou parte dos bens da empresa deles, acusada de obter e vender dados cadastrais sigilosos de órgãos federais. De acordo com o processo, esses dados foram expostos por meio da invasão de sistema eletrônico e com a facilitação de agentes públicos. E sua comercialização teria ocorrido mediante programa de computador desenvolvido pela empresa investigada. O relator, desembargador federal Olindo Menezes, destacou em seu voto que há demonstrativos de faturamentos que apontam ganhos da ordem de 90% com base nos dados adquiridos de forma ilegal pela atividade supostamente ilícita que teria começado há mais de 5 anos. E foi por causa dos indícios de irregularidades que o magistrado manteve o bloqueio dos bens determinado pela primeira instância, mesmo que o processo não tenha sido encerrado. Para a especialista em direito administrativo Isadora Rodrigues, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados em 2020 ajuda a prevenir e punir responsáveis por casos envolvendo dados centralizados na Dataprev e em outros órgãos. A LGPD trouxe uma série de práticas de observância obrigatória. O Dataprev, empresa pública que armazena dados pessoais de milhões de brasileiros, já noticiou estar se adequando às exigências da LGPD. Qualquer empresa que não implemente rotinas de proteção de dados está sujeita às penalidades da lei, que vão de multa à suspensão parcial ou total das atividades. A Advocacia Geral da União confirmou na Justiça a regularidade da execução de dívida de uma construtora com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no valor de mais de 12 milhões de reais. A ação teve início 9 anos atrás, quando o Tribunal de Contas da União, o TCU, condenou a construtora por irregularidades na execução das obras de pavimentação da BR-476, no Paraná. O tribunal confirmou que a empresa e terceiros haviam utilizado indevidamente recursos da autarquia e determinou o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. Foi aí que a AGU pediu a execução da decisão. Para evitar o pagamento, a empresa ajuizou ações na Justiça de primeiro e segundo graus, pedindo a suspensão da execução do título e questionando a base de cálculos utilizadas pelo TCU. Mas a Advocacia Geral da União defendeu a legalidade da decisão do Tribunal de Contas e ressaltou que todas as alegações apresentadas pela empresa já haviam sido objeto de extensa análise pela Corte de Contas, inclusive com o direito ao contraditório e à ampla defesa. Demonstrou ainda que todo o procedimento foi fundamentado no devido processo legal e que não havia motivos para a reanálise do mérito pelo Poder Judiciário. Para a AGU, a decisão de manter a execução está amparada por diversas outras decisões judiciais que já foram proferidas em 3 ações conexas que correm na Justiça, incluindo decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E ainda que existe um seguro-garantia que possibilita essa execução. Os argumentos da AGU foram acolhidos tanto pela 15ª Vara Federal de Curitiba, quanto pelo Tribunal Federal da 4ª Região. Com isso, a empresa e a seguradora foram intimadas para depositar em juízo mais de 12 milhões de reais. E no próximo bloco, o Tribunal Pleno do TST faz homenagem ao ministro Valmir Oliveira da Costa, vítima da Covid-19. Voltamos já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza
pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho prestaram hoje uma homenagem ao ministro Valmir Oliveira da Costa, que morreu semana passada, vítima da Covid-19. A homenagem ocorreu durante sessão telepresencial extraordinária do Tribunal Pleno do TST. Comovidos, os ministros destacaram a relevância do ministro Valmir Oliveira da Costa para a Justiça do Trabalho e recordaram momentos marcantes da trajetória do magistrado. A presidente da Corte e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, anunciou que um auditório na sede do TST terá o nome do ministro. E como forma de homenageá-lo, será aprovada em sequência por este plenário proposição de outorgar o nome de Sua Excelência, ministro Valmir Oliveira da Costa, ao auditório do Bloco B, cito no primeiro andar deste edifício, para que se perenize na memória do Tribunal Superior do Trabalho a sua partida para a vida eterna em pleno exercício do cargo, jovem ainda, colhido pela pandemia do coronavírus. Que Deus o guarde, que dê o conforto possível à sua família, caro colega e amigo. Amigo pessoal do ministro Valmir, o vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, se manifestou com um tom de despedida e afeto. Fique em paz. Você nos iluminou por aqui. As palavras talvez não cheguem a você, pois você nos deixou aqui, mas certamente um dia estaremos juntos novamente. Quem sabe, planejando um retorno, mas da próxima vez eu ajudarei a colocar seus inúmeros livros nas suas estantes, com o orgulho que tinha deles. Nesse dia, não só as minhas palavras chegarão a você, mas também o meu abraço e todo o meu afeto. Até lá, meu amigo. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, lembrou dos momentos compartilhados com o ministro Valmir ao longo dos anos. A convivência com Valmir se deu no ano de 2000, já há mais de 20 anos, quando convocados para atuar no Tribunal Superior do Trabalho. Nos encontrávamos diariamente no antigo prédio do nosso tribunal e ali debatíamos as questões voltadas ao grande volume de processos que recebíamos na ocasião. Longe de casa, passava-se a semana dedicada ao tribunal e sempre procurávamos nos encontrar, indo todos juntos para o almoço e, com isso, diminuir a saudade da família. O nosso querido Valmir sempre se notabilizou pela sua inegável vocação pelo direito do trabalho, notadamente pelo direito processual. O ministro Hugo Scheuermann também prestou condolências à família do ministro Valmir e agradeceu pelos ensinamentos deixados pelo amigo. Pessoalmente, também quero agradecer por ter tido a oportunidade de conviver com Sua Excelência por quase 9 anos, junto à primeira turma desse tribunal. Muito o ministro Valmir ensinou, muito aprendi com ele. A diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, também se despediu do amigo. Ministro Valmir, que você esteja num lugar muito bom. Eu espero que seja melhor do que aqui, com certeza. E que Deus conforte a sua família. Eu falo em nome da 8ª turma. Me perdoe porque estou muito emocionada. O ministro Valmir Oliveira da Costa nasceu em Irituia, no Pará, em 17 de fevereiro de 1958. Formou-se em Direito e fez mestrado pela Universidade Federal do Pará. Ingressou na Justiça do Trabalho por concurso público em 1989 como juiz do trabalho substituto da 8ª Região. Atuou em todas as varas do trabalho de Belém e em Macapá, no Amapá.
Em 1993, foi promovido por merecimento a titular da Vara do Trabalho em Almerim. Em 1997, foi novamente promovido por merecimento a juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Atuou como juiz convocado no Tribunal Superior do Trabalho entre 2000 e 2007 e, em novembro de 2007, tomou posse como ministro do TST em vaga destinada à magistratura. Atualmente presidia a primeira turma do TST e era integrante da Seção 1 de Dissídios Individuais e do órgão especial. O magistrado faleceu no último dia 28 de abril em Brasília, vítima de complicações da Covid-19 aos 63 anos de idade. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.